dos pontos fundamentais para a recuperação de um paciente com transtorno alimentar é a relação com o corpo. Na gênese do transtorno alimentar, muitas vezes a gente tem uma relação muito deturpada e patológica que o paciente tem com o seu corpo. Então, muitas vezes é alguém que reconhece aquele corpo como sendo intrinsecamente ruim, inadequado, feio, incapaz de prover, né, um meio ali, uma vida de felicidade, de sucesso, de bons relacionamentos, né? Muitas vezes é alguém que tem uma profunda identificação entre o seu corpo e a infelicidade, tudo que está de errado em sua vida. E por isso que existe essa grande busca por modificar esse corpo, por comportamentos alimentares, enfim, que vão, de alguma forma, controlar a forma corporal de um jeito muito rígido. Isso, em alguns casos, pode estar relacionado com anorexia nervosa, então o paciente de fato consegue fazer uma restrição alimentar muito severa que leva ao emagrecimento. Em outros casos, a gente vai ter os pacientes que entram nesse ciclo de restrição, porém acabam entrando também num ciclo de compulsão e purgação, que são os casos que a gente vai muitas vezes diagnosticar como bulimia nervosa. E mesmo nos casos em que a gente tem um transtorno de compulsão alimentar, a gente pode sim ver nesses pacientes essa relação muito difícil com o corpo, muito exigente, perfeccionista, e no entanto, com essa sensação de insatisfação e inadequação muito frequentes, muito permanentes. Então, é muito importante, quando a gente está cuidando de um paciente com transtorno alimentar, a gente ir atrás desse problema e cuidar desse aspecto, tentar desvincular essa noção de que a pessoa só vai ter sucesso, ser feliz na sua vida amorosa, com amigos, poder sair, poder viver a vida, se o corpo se encaixar em um determinado padrão idealizado. Quando isso, na verdade, não é assim que acontece, né? A gente não é assim que a vida se coloca. Todas as pessoas têm direito de ter tudo isso. Ter carreira, ter vida amorosa, sair, ser feliz, sair com amigos, experimentar o mundo sem que o seu corpo necessariamente se encaixe num determinado padrão. Mas para esses pacientes isso costuma ser um aspecto muito forte. Então a gente precisa fazer essa desvinculação. Claro que isso não é fácil, não é simples, não acontece do dia para a noite, mas um dos focos do nosso trabalho tem que ser desconstruir um pouco essa noção de perfeccionismo, de idealismo em relação ao corpo.